Beleza. Então, pessoal, vamos dar início aí à nossa primeira aula, tá, de orientação a objeto. Assim, eu vou pular um pouquinho da minha apresentação, porque você já me conhece, né? Eu sou o professor Robson e a gente vai dar continuidade. Não seria continuidade no Java agora, tá? A gente vai continuar utilizando o Java, mas agora focando nos conceitos, né, do paradigma de programação orientada a objeto, tá bom? Então, também vai ser dividido por módulos, tá? Vai ser da mesma maneira que vocês estão acostumados, como eu trabalhei na disciplina passada, tá? Então é assim, primeiramente, né, tem uma introduçãozinha aqui, tá? Falando que, com a maioria das atividades que fazemos no dia a dia, programar também possui modos diferentes de se fazer. Esses modos são chamados de paradigmas da programação. Entre eles estão a programação orientada a objeto, POO. Então, quando a gente fala POO, sempre é programação orientada a objeto. E a programação estruturada. Quando começamos a utilizar as linguagens como Java, C#, Python e outras que possibilitam o paradigma de orientado a objetos, é comum errarmos e aplicarmos a programação estruturada, achando que estamos usando o recurso de orientação a objeto. Tá? Então é assim, muitas das coisas que nós fizemos na aula de Java, como a gente usou classe, tá? Então tinha alguma coisinha de orientação a objeto, mas a forma que nós estruturamos os nossos exemplos, os nossos programas, foi de programação estruturada e não foi orientação a objeto, tá? Então agora a gente vai aprofundar esse assunto aí. Pessoal, importante falar, tá? Essa disciplina vai ser muito importante vocês assistirem, né, ou acompanharem essa videoaula, essa aula síncrona, né? E aí eu já estou gravando. Eu não vou gravar mais aqueles videozinhos, né? Por isso que eu aumentei mais um dia para a gente ter uma aula síncrona. Então eu vou pôr o conteúdo, depois eu passo um dia, eu vou explicar esse conteúdo pela essa aula, né? Ou gravada ou ao vivo aqui, a gente fazendo direto. Então é importante, muito importante, que vocês vejam as videoaulas e o conteúdo que está na plataforma escrito, tá? Porque caso contrário, né, ele fica um pouquinho bagunçado se vocês não acompanharem tudo. E agora é um pouquinho mais delicado a orientação a objeto, tá? Para a gente trabalhar. Então, ó, eu vejo que muitos alunos não veem tudo que tem na plataforma e passa despercebido. Então, assim, por exemplo, ó, aqui a gente tem a carta de navegação. A carta de navegação é aonde mostra para vocês, né, o conteúdo que vai ser abordado, as datas dos nossos encontros síncronos e o endereço, né? Então, assim, por exemplo, eu vejo pessoas lá no grupo do Zap, me passa o endereço, é lógico que é mais fácil passar lá, mais rápido, tá? Mas de repente não der tempo de passar, vocês podem gravar essa carta de navegação e tá tudo lá. Deixa eu ocultar essa barrinha aqui, só um minuto. Então aqui, ó, a nossa carta de navegação tá lá, ó, né? A duração da nossa disciplina, tá? Começa hoje e começou ontem, vai até dia 11/10. Depois eu preciso arrumar aqui, ó, tá errado, tá? É 11/10, tá? Depois os nossos momentos, né, de aulas síncronas, os nossos encontros, então todas as datas aqui já programadas, tá? Caso precise de ter alguma mudança, será avisado, né, com antecedência. E o link para acessar. Então já está tudo aqui, as datas e os links. Tá bom? Então assim, tem que ficar atento. Depois tem uma apresentação, aqui tem um conteúdo que nós iremos trabalhar, tá? Depois uma carta de apresentação, depois pode dar uma olhada. O objetivo da disciplina, como é elaborado os roteiros, né, e o plano de trabalho, com as atividades, quanto que vale cada atividade, né? Se as atividades vão valer 10 pontos, tá bom? E assim, todos os módulos, né? Eu vou liberando aí um dia sim, um dia não, tá bom? E aí os conteúdos que nós vamos abordar nessa nossa disciplina, né, de linguagem de programação orientada a objeto. Legal? Depois vai ter aqui, ó, a apresentação inicial, tá? Que a gente vai falar um pouquinho sobre ela agora, tá bom? Hoje
a gente vai entrar já no conceito, né? Mas eu quero apresentar, focar em algumas coisas, né, para vocês aí. Para eu responder, né, pessoal, ou no Zap, ou na plataforma, ou por Gmail, né, onde eu respondo vocês aí. Tá? Aqui um pouquinho da minha formação acadêmica, depois vocês fazem a leitura. Tá? Na carta de apresentação lá também, aqui ó, tem, se alguém quiser me conhecer melhor, tem a apresentação do professor, tem meu currículo Lattes, tá? Não vou entrar nesse detalhe, que vocês já me conhecem. Tá? Então assim, qual é o objetivo dessa disciplina? Então assim, antes de a gente ser cobrado, né, de cobrar, de pedir alguma coisa, a gente tem que entender o que está proposto no plano de curso, né, que é fornecido pelo IF Goiano Campus Iporá. O que nós temos que perceber? O objetivo principal dessa disciplina é apresentar os principais conceitos da programação orientada a objeto, de forma a permitir que vocês estejam aptos a aplicá-los, utilizando a linguagem Java, bem como se aprofundar na programação para diferentes dispositivos. Tá? Qual não é o objetivo dessa disciplina? Qual não é o objetivo? O objetivo dessa disciplina não é ensinar a programação a vocês. Tá? Então assim, a gente já deu uma olhadinha em programação lá de Java, né? Eu acho que vocês viram C com o Gustavo, e tem a questão dos algoritmos, né? Então assim, a gente supõe que já tem um prévio conhecimento de programação, tá? Então assim, vocês já conhecem o que é programar, afinal vocês aprenderam na disciplina passada, é o que nós, comigo um pouquinho em Java, vocês aprenderam, tá? Então, o conceito nosso é como criar a orientação objeto, para que eu vou usar ela, tá? Como eu vou utilizar. Então, eu não vou falar aqui de if, que nós já falamos, eu não vou falar do while, tá? Eu não vou falar do cout, não vou explicar ele totalmente, que é para escrever na tela, o gentrada, tá? Então assim, não vou entrar nessas introduções que nós já vimos, tá? Sobre os exercícios, né? Gente, por mais que nós estamos num curso à distância, ele não pode ser diferente da aula presencial, né? E só que assim, no curso à distância vocês têm um pouco mais de liberdade, né? Lá eu não estou lá para falar para vocês, vamos fazer, vamos ter um tempo para o exercício, um tempo para a aula, vamos trabalhar junto, né? Não tenho, aqui vocês têm uma autonomia para fazer os exercícios na hora que vocês quiserem, estudar na hora que vocês quiserem. Mas essa questão da gente não estar no mesmo local e de vocês terem liberdade no tempo, não pode significar que não tem um tempo, né? Porque se a gente não identificar um pouquinho de tempo para o curso, né, para a disciplina, nós não vamos aprender. E não adianta eu pular, eu vou só fazer exercício, né, para eu tirar nota. Se o objetivo desse é só tirar nota, né, vocês vão tirar uma nota, pode pegar pela internet, pode pegar com o colega, e não vão aprender. Estão enganando vocês mesmos, né? Então assim, não adianta eu me auto-enganar, tá? Então, outra observação, não se aprende programação apenas ouvindo alguém falar sobre programação. Não se aprende programação apenas vendo outra pessoa programar. Não se aprende programação apenas pensando sobre a solução para um problema. Por isso a importância dos exercícios, tá? Então, assim, o exercício é para vocês fazerem, pesquisarem, entenderem, né? E se ficar com dúvida, perguntar. Tá bom? Então, e assim, eu quero aprender mais, né? Vocês vão ter que estudar mais, todos os dias, né? Assim, o aprendizado na área de informática, eu não acredito só em informática, em tudo, né? Existe muita informação, existe muita coisa pra gente aprender, tá? E assim, o dia que nós criarmos, eu tô falando, eu não conheço vocês, né? Mas assim, quando a gente começar a gostar de aprender, né, vocês não vão parar mais de estudar, ter um tempinho aí para vocês, né? Então assim, hoje eu abro mão de um jornal, uma TV, né, uma novela, né, para ficar aqui trabalhando, estudando, e eu levo, graças a Deus, né, o meu trabalho e a questão de estudar para mim não é um trabalho, né, é cansativo, cansa tudo, mas vira um prazer,
tá? Vira um prazer. E assim, eu nunca tive essa oportunidade de falar com vocês, né? Dessa maneira, mas assim, eu sou um cara das exatas que gosto muito da parte de humanas, né? Então, assim, pra gente entender o nosso momento, entender o momento do país, entender o momento do nosso município, entender o momento das nossas vidas, né? Nós precisamos estudar, né? E não, os estudos não estão no Facebook, né? Nas mensaginhas que está lá, nas fake news, né? Está no estudo realmente, tá bom? Então, eu tô deixando aqui para vocês algumas sugestões de bibliografia, tá? Para questão ou tentar baixar os livros, né? Algumas coisas eu coloquei no driver lá para vocês, né? Mas aqui um dos livros que eu gosto muito, né? Para aprender Java, porque eu estou falando de Java porque é orientação a objeto, né? Então assim, Java como programar, tá? Core Java também é um livro muito bacana, tá? Depois, Use a Cabeça Java, né? Também é um dos livros mais conhecidos na área de programação, né? Estrutura de dados e algoritmos, né? Em Java, tá? Algoritmo em Java, muito interessante esse livro, tá? Para quem vai começar a aprender. Mas se eu não tenho condição de comprar um livro, né? O que eu vou fazer? Nossa, eu não vou aprender mais nada. Gente, nós temos a melhor fonte de informação. Se nós soubermos pesquisar, se nós lemos, né, para não pegar qualquer conteúdo, nós temos o Google. Então assim, eu quero fazer algum programinha lá. Então eu ponho lá, como fazer um Olá Mundo em Java, tá? Um exemplo, né? Ele vai aparecer N soluções para mim, tá? N soluções. Eu gosto muito, pessoal. Tá? Ele foi para a linha de baixo aqui, mas ó, o GUJ, tá? É provavelmente o maior fórum em português sobre Java. Ele tá até aqui em cima, ó. Tá? O GUJ, ó. Tá? Então assim, ele é muito legal, é um grupo de estudos, né, de Java, e é onde a gente tem os fóruns, onde o pessoal vai respondendo, dá para tirar muita coisa de lá. Tá? Mas enfim, existem vários sites, né? Tem aqui também, ó. Tá? Existem vários sites. Tá? E o que eu espero toda vez que eu trabalho com os alunos, né? O que eu espero dos meus alunos? Tá? Gente, eu me importo com os meus alunos à distância da mesma maneira como os presenciais. Então eu tenho meu comprometimento com vocês, né? A minha honestidade, a minha assiduidade, o meu tempo, minha dedicação e minha assistência. Então eu espero isso dos meus alunos também, compromisso, né? Ser honesto, não é comigo não, ser com vocês mesmo, tá? Assíduo, entrar, participar, dedicar um tempo para isso, né? Então assim, nada é obrigado no ensino à distância, né? Então assim, a nossa aula hoje não é obrigado, não conta a presença, né? Mas assim, vocês estão fazendo para quê? Para aprender. Se for só pelo diploma, né? Só pelo certificado, é uma coisa muito vazia, tá? Então, mas para a gente aprender, existe tudo isso aí: compromisso, honestidade, assiduidade, tempo, dedicação e assistência. Essa assistência aqui, né, para ajudar os colegas. Como a gente tem no grupo do Zap lá, eu vejo vocês se comunicando. Às vezes a participação no fórum é muito pouca, né? Mas assim, à distância, qual é a nossa interatividade, né? São pelas atividades, tá bom? O grupo no Zap e esse momento que nós estamos aqui, que eu considero muito importante, tá? Quando eu abro vocês aí, para vocês estar dialogando, conversando e assim por diante, tá bom? Então, é isso que eu queria falar nessa primeira parte aqui de orientação a objeto, né? E para vocês dedicarem, tá bom? Então aqui eu tenho um fórum de notícias, caso precisar de alguma notícia, a biblioteca, né, onde vocês já conhecem lá, que tem as apostilas que a gente está colocando. Eu vou ter aqui, ó, deixa eu abrir ela. Tá? Nós temos as mesmas que a gente usou lá, duas apostilas, tá? De orientação a objeto e Java juntas.
Então assim, essa é uma fonte de pesquisa para vocês também. Mas assim, eu preferi, né, não pegar os capítulos da apostila e jogar aqui na plataforma. Eu preferi pegar várias, né, e montar os conteúdos para vocês que fique da maneira mais fácil possível, tá bom? Então vamos começar agora, vamos para chega de blá blá blá, de nhenhenhé, né? E vamos começar aí o módulo 1, tá? O módulo 1 iremos trabalhar com os conceitos fundamentais de programação orientada a objeto, classe, que seria conceitos, perdão, ó, trabalhar com os conceitos fundamentais de programação orientada a objetos, que seria classe, objeto e atributo, tá? Pessoal, tudo que a gente vai fazer em orientação a objetos nós também vamos aplicar no Java, tá? Então assim, vai ser a teoria misturada com a prática, mas agora voltada não para a estrutura dele, para uma programação estruturada, e sim para a orientação a objeto, tá? Gente, eu creio que vocês já ouviram falar muito sobre programação orientada a objeto, tá? Não é difícil depois que nós entendemos, tá? Não é difícil depois que nós entendemos. Só um minuto aqui, deixa eu abrir outra parte. Então a gente vai para a primeira apresentação aí que está na plataforma, chamada Introdução à Programação Orientada a Objeto. Tá? Então, ó, a primeira parte que nós iremos trabalhar é a introdução à POO, né? Programação Orientada a Objeto. Tá? Antes de eu continuar, alguém quer falar alguma coisa, sugerir alguma coisa, perguntar? Tudo ok? Né? Sempre parabenizo aqueles que estão toda semana com a gente aqui, né? Toda aula, e isso mostra aquilo que eu espero dos alunos, né? Essa presença, esse retorno, tá? É lógico que eu sei que algumas pessoas podem estar trabalhando, tem algum compromisso, né? Então assim, mas não deixem de ver essas aulas, porque elas que vão ajudar a gente a aprender, né, todo esse conteúdo que está na plataforma, tá? Então vamos continuar. Então assim, introdução à programação orientada a objeto, tá? Então primeiramente, né, pessoal, vamos entender qual que é a diferença da programação orientada a objeto com a programação estruturada, né? Então assim, a gente tem como era antes, né? Isso já foi falado um pouquinho lá no Java. Aí nós tínhamos a programação de baixo nível, depois, né, é uma programação mais de máquina, né? Se alguém já ouviu falar em assembler, né? Uma programação mais para máquina, tá? Para programar ela, uma BIOS e assim por diante. E depois veio a programação linear, a programação estruturada, que vocês já conhecem, usando no C, por exemplo, tá? Isso chama-se programação estruturada. Depois, para melhorar a programação estruturada, veio a programação modular, onde nós criamos os procedimentos, as funções, tá? Não sei se provavelmente não deu tempo de chegar lá nessa programação modular, tá? Mas por que nós não focamos aqui? Porque a gente vai direto na programação orientada a objeto. E aí ele vem esse novo paradigma, esse novo momento. Atenção, ó, a programação estruturada, a programação modular deu uma melhorada na programação estruturada. Então assim, não deixa de ser uma programação estruturada, tá? Mas aqui é uma nova visão, tá? Uma nova visão. Legal? Pessoal, então vamos lá, programação estruturada, né? Aqui tem uma explicaçãozinha falando para vocês aí sobre, né, o que seria essa programação estruturada. Ela é uma sequência, vai executando uma linha após da outra. Ele vem lá do linear, tá? Então ele vem um embaixo do outro, tá? Então sempre no mesmo código fonte, eu não vou mudar. A decisão a partir de um teste lógico, determinando o trecho do código é executado ou não. Então eu tenho o comando de decisão, né? Ou ele vai executar, ou ele não vai executar. Ou ele vai executar uma coisa ou vai executar outra. Depende da decisão, tá? Interação. A partir de um teste lógico determinado, o trecho do código é repetido por número infinito de vezes. Então assim, dependendo do nosso programa, eu vou ter que repetir a programação algumas vezes.
porque eu não posso aproveitar uma da outra. Lógico que com a função fica mais fácil, mas não é igual ao orientado a objeto. Eu crio um objeto e eu posso usar ele várias vezes em vários locais diferentes, tá? Do meu sistema. Então, assim, vantagens da programação estruturada, né? Que era a programação que a gente estava vendo, não é o que a gente vai começar. É fácil de entender. Então, assim, é muito usado, né, nos cursos de introdução à programação. Ela tem uma execução mais rápida, tá? Porque não tem tanto recurso. Desvantagem, foi o que eu acabei de falar. Baixa reutilização de código. Códigos confusos, dados misturados com comportamento. Tá? Então, assim, às vezes não fica muito lógico, né, quando nós construímos. Então, aqui seria a desvantagens de eu usar a programação estruturada. Agora, quais as vantagens, né, da programação orientada a objeto? Primeiro, e um dos mais importantes para mim, por isso que está em destaque aqui, aproximar o mundo digital do mundo real. Né? Então, objetivo, né, seria esse. Por isso que eu falo objetos. Tá? Objetos, aí dá para comparar. Tá bom? A base dela, como ela é formada? Ela é formada de classes, objetos, métodos e atributos. Tá? É a maneira que nós... essa é a estrutura principal da programação orientada a objeto. E a gente vai entender o que seria isso daí. Tá? Vantagens: melhor organização do código, bom reaproveitamento do código. Né? Eu não vou repetir algumas coisas que eu tenho que fazer. Eu posso jogar isso lá dentro de um método e usar ele em outros locais. Tá? Desvantagem: desempenho mais baixo para o paradigma estruturado. É assim, eu tenho que ter mais máquina, né? Eu tenho que ter um computador melhor, mais memória, tá? Para eu desenvolver. Lembrando que nós criamos não só para computador, nós criamos para vários outros tipos de equipamento, né? Para um tablet, para uma TV Smart, um joguinho de celular, tá? Tem várias coisas que nós podemos utilizar. Agora, né, aqui tem umas características também importantes, né, da programação orientada a objeto. Confiável, tá? Então, assim, o isolamento entre as partes gera o software seguro. Alterar uma parte, nenhuma outra é afetada, tá? Então, assim, ele é confiável, tá? Na hora que eu consigo programar e criar um sistema, ele é um sistema confiável, e aí eu posso alterar partes que não vai danificar uma na outra, não vai parar e assim por diante. Na programação estruturada, se eu for mexer numa função, ele para todos os restos. Aqui não, se eu for mexer num objeto, ele não altera o outro. Tá? Oportuno, divide tudo em partes. Tá? A gente divide, várias delas podem ser desenvolvidas em paralelo. Tá? Manutenível é manutenção, fácil de manutenção, fácil de alterar, né? Uma pequena modificação vai beneficiar todas as partes que usam o objeto. Extensível, o software não é estático, ele deve crescer para permanecer útil, né? Gente, preste atenção, qualquer coisa que nós criamos, quem programa site, por exemplo, né? Ele tem que mudar. Porque assim, se eu quero dar uma importância para o site, tá, para aquela empresa, o site é mais um canal de comunicação. Tá? Então ele não pode ficar parado, sem mudança, ele tem que mudar. Né? Então sempre tem alguma coisinha nova. Sempre no nosso aplicativo que a gente vai criar. Por isso, uma coisa importante, né? Nós temos que valorizar a nossa profissão. Não sei quem é da área de informática, algumas pessoas não são, a maioria, pelo que eu vi lá no perfil de vocês, tá? Mas assim, sucatearam a nossa profissão, né? Eu não tive essa oportunidade de falar, porque agora esse curso tem mais teoria do que o Java, e é importante, se eu vou criar um programa e vou cobrar um valor baixo, como é que eu vou garantir tudo isso daí, né? Como é que eu vou garantir essa questão de extensível, reutilizável e natural, né? Esse extensível que eu tenho, que ele não pode ficar parado.
Então assim, eu tenho que dar um valor para o meu produto, porque se eu não der um valor, eu não vou dar manutenção, eu não vou criar, né? E assim, nós trabalhamos, é lógico, graças a Deus eu trabalho porque eu amo o que eu faço. Mas o nosso objetivo é ganhar uma grana, né? É ganhar um dinheiro. Então, eu vou falar que eu não vou ganhar, mentira, né? Ninguém trabalha de graça. Mas o que aconteceu com a informática? Vamos pagar manutenção. Hoje tem gente que faz manutenção em computador por R$30, né? Eu não trabalho mais com isso, né? Não tenho esse tempo. Mas assim, hoje eu não formataria um computador hoje por menos de 100. Porque assim, é o dia todo, cara. Ah, eu vou ter 10, eu vou fazer uma gambiarra em todo, se eu pegar 10 ao mesmo tempo. Não, e outra, eu não formato computador só. Nós temos que dar valor no que a gente faz. Eu cuido da informação do cliente. Lá tem fotos particulares dele, lá tem senha do banco, tem aplicativos do banco, né? Então se eu pegar aquele computador, eu só estou formatando uma máquina? Não, eu estou cuidando da informação dele. Tem informações pessoais, né, profissionais naquela máquina. Então assim, eu tenho que ser reconhecido, eu tenho que me reconhecer. E como nós não temos um órgão que regulamenta a nossa profissão, todo mundo sai fazendo, todo mundo sabe, pode formatar computador. Por exemplo, né, para desenhar uma planta, para construir uma casa, eu preciso ser engenheiro, né? Eu não posso, tudo bem que tem os pedreiros, mas se eu quero uma segurança, eu tenho que ter um engenheiro. Para aprovar a minha planta na prefeitura, não é do pedreiro, é do engenheiro, ele que tem que assinar. E hoje tem um órgão que regulamenta isso, que é o CREA. A área de informática não existe isso, nós não temos um órgão que regulamenta a nossa profissão. Então por isso que pode cobrar o valor que você quiser. Todo mundo pode falar que é programador, todo mundo pode falar que trabalha com redes, todo mundo pode falar que dá manutenção, né? Mas assim, será que o cliente vai estar satisfeito? Tá? Será que nós vamos conseguir atingir tudo isso daqui num programa se eu não tiver dedicação de tempo, cursos e vai embora? E isso, né, é investimento. Quando a gente dá tempo ou paga um curso ou dá um tempo para isso, né, é o investimento. Então por isso que nós temos que valorizar a nossa profissão, tá? Então pessoal, aqui ó, tem um comparativo entre programação orientada a objetos estruturadas, aonde aqui é estruturada. Eu crio as funções, tá, para gerar os dados, tá bom? Então aqui é o estilo modular, tá? E aí gera os dados. Agora eu tenho aqui, tá? Eu tenho os métodos que geram os dados. Esse conjunto de métodos de dados são chamados de objeto, que depois eu vou explicar melhor o que seria objeto, para ele gerar a aplicação, tá? Para ele gerar a aplicação. Então aqui, para eu gerar a aplicação na estruturada, eu tenho que ter as funções e os dados. Aqui essas funções recebem o nome de métodos. Os métodos e os dados geram um objeto para depois gerar a aplicação. Então aqui eu não tenho esse objeto, tá? Aqui eu não tenho essa divisão em objetos, tá bom? Então como os dados eram globais, né? Dados globais, né? Para aplicação, que tem os seus procedimentos. E como ficou, né? Os dados de objeto, através de métodos. Eu preciso dos dados dos objetos para criar a aplicação. Então essa é a diferença, tá? Que eu tenho estruturada e objeto. Aqui ó, tem a origem, tá? Eu não vou ficar falando da origem aqui para vocês verem, tá? Alan Kay é o cara que criou, ela partiu de 1970. Nossa, professor, então esse negócio de orientação a objetos não é de agora. Não, ele já veio de algum tempo, já teve uma evolução, tá? E a primeira, né, que nós tivemos, ele criou esse equipamento chamado Dynabook, tá? Dentro da Xerox, ele trabalhava na empresa Xerox, ele criou esse equipamento. E aí, né, para ele trabalhar, ele criou um sisteminha chamado Smalltech, que era orientado a objeto. Mas como a Xerox não é uma empresa, eles fomentam a pesquisa, mas eles não produzem. Então, por exemplo, o mouse saiu de lá, o sistema operacional gráfico. Quem assistiu Piratas da Informática viu a história aí do Bill Gates, do Steve Jobs, né? Vamos ver que muitas coisas saíram da Xerox.
Então a orientação a objeto também não foi diferente, né? Através do equipamento chamado Dynabook e Smalltalk, que seria a linguagem para ele, que já era orientado a objeto. Depois evoluiu com o C++, tá? Depois veio o C Sharp. E aí, na década de 80, a gente já tinha algumas que trabalhavam com o conceito de objeto. Por exemplo, o Delphi. Tá? Quem viu Delphi, eu dei muitos anos de aula de Delphi, né? Hoje não se usa mais tanto. E tem alguns lugares ainda que usa, né? Mas eles já eram com objetos. Eu arrastava os botãozinhos, já tinha ele pré-programado. Então eu aproveitava um botão em todos os lugares, né? E então ele pegava a orientação a objeto com a orientação estruturada. E depois vem o Java, tá? Aonde deu uma potencialização em orientação a objeto, tá? Mas hoje, né, o C Sharp ou C++, o Java, PHP, tá? Quem faz site, desenvolve alguma coisa, algum aplicativo pela internet, usa muito a PHP. Ele também ele pode ser estruturado a objeto. Tá? Eu posso usar o conceito lá. Então quem vai fazer o curso faz o PHP normal, depois faz o PHP em estrutura objeto. Tá? O Python orientado a objeto, que também hoje está surgindo aí com uma... assim vai surgindo, né, gente? Assim, quando surgiu o Java foi o boom. Quando surgiu o PHP, boom. Agora é o Python que está surgindo, aí vira um boom. Na verdade, todos vão criar alguma coisa. Tá? E é lógico que a gente tem que acompanhar as tecnologias. E o Ruby, tá? O Ruby, que surgiu aí, mas esse daí não foi muito para frente não. O Visual Basic também, como ele só roda no Windows, né? Também ficou um pouquinho de lado, mas ainda existe, né? Também é estruturado objeto, tá? O conceito, tá, pessoal? Aqui tem alguns conceitos, ó, uma nova maneira de pensar os problemas. Calma aí, voltando. Uma nova maneira de pensar nos problemas, né, utilizando os conceitos do mundo real. O componente fundamental é o objeto, que combina estrutura e o comportamento em uma única entidade. Né, aqui um outro conceito, sistema orientado a objetos, é uma coleção de objetos que interagem entre si. Né? Então, assim, já falou, só estamos falando de objetos. Tá? Então, essa interação dos nossos objetos. Tá? Então, um exemplo, né, pessoal, vamos pegar um controle remoto. Na linguagem estruturada, né, ou seja, não orientada a objeto, a gente ia pensar no que no controle remoto? Nos circuitos. Tá? A parte de fazer ele ligar, dele funcionar, né, os circuitos internos. Agora, quando eu penso em linguagem orientada a objeto, eu vou pensar na estrutura inteira do meu controle. Nos botões cada função de cada botão, o que vai dar o play, o que vai acessar a parte de smart, o que vai acessar os canais, o que vai dar o volume, o que liga e desliga, tá? E hoje, né, pessoal, quando a gente abre um controle, ele não tem mais tantos circuitos, né? Ele tem uma plaquinha lá já com um chipset lá, já com as programações, e quando eu aperto o botão ele aciona cada momento daquela plaquinha, mas é pensado no design do botão, na posição dele, e depois ele é programado, tá? Então eu tenho que ter os objetos para dar função na minha placa, tá? Para dar função naquela plaquinha onde está programado o que eles vão ter que fazer, tá? Orientação a objeto, princípio da abstração, da organização dele, tá? Não vou entrar aqui, é só os principais conceitos que nós vamos trabalhar, além de objetos, métodos e atributos e classes, é o encapsulamento, a herança, a composição e o polimorfismo, tá? Isso é os princípios, né, de orientação a objeto, que depois a gente vai ver, né, com relação ao curso. E aqui é a abstração, a habilidade de se concentrar nos aspectos essenciais do sistema, ou um contexto qualquer, ignorando que é supérfluo, tá? Então é assim, a habilidade de se concentrar nos aspectos essenciais. Então é assim, pessoal, muito importante, a orientação ao objeto, ele é objetivo. Eu não posso incrementar uma coisa, outra, igual que eu faço na estruturada. Tem que ser objetivo. Tem que ser abstrato, uma coisa mais concreta. Eu ignoro o que é supérfluo, tá? Eu ignoro o que é supérfluo, tá bom? Então, assim, isso daqui é uma apresentação, né, bem simples e que está disponível para vocês lá. E agora vamos continuar. Alguém tem alguma pergunta, gente?
Beleza? Então, continuando. Ó, aqui continua o conceito, a introdução ainda, tá? Java PO agora um pouquinho mais simples, tá? Então, ó, o que é programação orientada a objeto? Vamos diretamente para ela, né? Aqui tem um outro conceito, é o mesmo, né? Mas de uma outra visão. Então, assim, a programação procedural, né, trata de escrever procedimentos ou métodos que realizam operação nos dados, né? Então, a procedural aqui é a programação estruturada, né, dividida em procedimentos. Agora, a programação orientada a objeto trata de criação de objetos que contêm dados e métodos. Então, a gente cria objetos. Nos objetos nós temos dados e métodos, tá? O objeto temos dados e métodos. Depois a gente vai ver como que faz tudo isso. Aí vem as vantagens, né, de orientação ao objeto. Tem uma coisa, eu não vou ler porque é o que a gente viu lá, tá? Mas uma coisa muito importante, tem um JavaDRI, don't repeat yourself, né? Não se repita, né? Assim, algumas coisas não precisa ser repetido, vai estar naquele objeto e eu posso usar em outros locais. Isso é a parte mais, uma das coisas que mais chama atenção e orientação ao objeto, tá? E agora vamos começar os nossos assuntos propriamente dito, tá? Então, de uma visão mais simples pra gente, antes de a gente ir para os detalhes, tá? Antes da gente ir para o detalhe, classes e objetos são dois aspectos principais de programação orientada a objeto. Então, ó, classes e objetos são dois principais aspectos de programação orientada a objeto. Então, a gente começa tudo com classe e objeto. Então, vamos prestar atenção nessa explicação. Mas classe não é objeto? Objeto não é classe? Não, pessoal. Tá? Então, um exemplo, ó, a classe fruta, né? Ele engloba tudo, né? As vitaminas, as proteínas, o que tem nela. E aí, as frutas, formam-se os objetos, né? Que aí eu vou dividir elas em maçã, banana e manga. Então, eu preciso de uma classe para ter os objetos. Tá? Não tem como eu ter objeto se eu não tiver uma classe. Outro exemplo aqui embaixo. Carro. Tá? O carro, ele é uma classe. E aí, pessoal, eu vou ter os objetos Volvo, Audi e Toyota. Agora vamos pensar diferente, assim, ó. Antes de eu criar o carro, né, o Volvo, o Audi, eu preciso ter um protótipo. Preciso desenhar, ver o modelo da roda, a cor, a questão da marcha, de airbag, enfim, o que for, motor, tá? Eu preciso ter um protótipo, eu preciso ter a estrutura desse carro. Então, aonde eu penso nisso? Eu penso isso na classe. Então, essa estrutura que eu desenvolvo antes de eu criar, né? Porque se eu vou criar um carro, um objeto, eu preciso de um pneu, mas esse pneu já tem que estar criado, né? Então ele vai ter que estar pensado aqui dentro, né? E aí eu vou usar ele aqui, ó. Então assim, essa classe vai me fornecer componentes para eu criar esse objeto, tá? Então vamos pensar dessa maneira por enquanto. Classe é o modelo para os objetos e um objeto é uma instância de uma classe, tá? Então assim, uma instância. Então o objeto é uma instância de uma classe, tá? Então aqui eu tenho os protótipos desse carro e aqui serão as suas instâncias, tá? Quando os objetos individuais são criados, ele herda todas as variáveis e métodos da classe. Então assim, ó, da classe já vai ter o pneu, né? É uma variável, por exemplo, né? O pneu. Aí eu vou ter o motor. O motor, né, já vai ter os seus métodos. Ele precisa de ligado, precisa de combustível, né? Não sei falar muito de motor não, tá, gente? Ele precisa dos recursos para ele funcionar. Então, são os métodos, né? Para eu dar vida nas variáveis, né? Eu preciso dos métodos. Então, os objetos usam os métodos da classe e as suas variáveis, tá?
Então você aprenderá muito mais sobre classe e objetos no próximo exemplo que nós vamos para lá. Tá? Então essa é a introdução de classe e objeto, e agora a gente vai especificar um pouquinho mais cada um deles. Tá? Então, ó, classes e objetos, né? Então, assim, Java é uma linguagem de programação orientada a objetos. Tudo em Java está associado em classes e objetos, junto com seus atributos e métodos. Por exemplo, na vida real, o carro é um objeto. O carro possui atributos, como peso, cor, e métodos, como direção e freio. Né? Então, assim, a cor dá vida para o meu carro? A cor não dá vida para o meu carro. Então, é um atributo. Agora, a direção, o freio, tá? O acelerador, ele dá uma ação para o carro. Então, isso são métodos, tá? Uma classe é como construtor do objeto, um projeto para a criação dos objetos, tá? Aqui, pessoal, nós já passamos como criar uma classe. Aí aqui, né? Para criar uma classe, usa a palavra-chave class. Né? E aqui a gente já está falando dentro do Java, tá? Dentro do Java. Então, eu tenho uma classe, e como que eu crio ela? Para criar ela, ó, é esse comando, né? Cria uma classe chamada myClass com a variável x, tá? Então, ó, public class myClass, e aí nessa classe eu estou pondo uma variável do tipo inteira com valor 5. Então aqui, ó, é facinho. Como que eu crio uma classe em Java? Public class myClass int x igual, tá? Então nesse exato momento eu crio uma classe no Java, tá? Depois, pessoal, aqui eu tenho uma observação. Lembre-se do capítulo 5 de Java que a classe deve sempre começar com a primeira letra em maiúsculo, que o nome do arquivo Java deve corresponder ao nome da classe, tá? Então, ó, vamos já praticar, tá? Para vocês verem. Então vamos lá. Eu vou arquivo novo, Java, aplicação Java. Pessoal, como eu estou usando uma IDE, ele já ajuda a criar algumas coisas, a gente já sabe disso. Então a gente já focou nisso, né? Então aqui, ó, o nome do meu projeto, ele vai dar origem também ao nome da minha classe. Então por isso que eu já respeito as questões de maiúsculas, né, nas iniciais. Então, ó, EXO de orientação 1, tá? Exemplo de orientação 1. Então aqui, ó, ele está criando a minha classe, ó. Essa é a classe. E essa classe está dentro de um projeto, tá? Como eu estou usando uma IDE, eu tenho o projeto, tá bom? Agora, se eu tivesse lá no console, eu só crio a classe, eu não tenho o projeto. Mas o que importa é pra gente a IDE, tá? Então, ó, vou apagar aqui para ficar mais fácil pra gente. Eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu tirar ele daqui por enquanto. Tá, pessoal, preste atenção aqui, ó. A minha classe chama, que eu criei aqui agora, EXEORI1, tá? Na nossa explicação, o que nós estamos falando? myClass, um exemplo. Tá? Então toda classe é chamado .java, tá?
Aqui é minha classe, my class, né? Mas a gente pôs outro nome aqui, ó. Então, toda classe dá também a origem o nome do meu arquivo. Então, exe ori1.java. Então, a minha classe dá origem ao nome do meu arquivo, tá bom? Então, aqui, toda vez o meu arquivo vai ser o nome dessa minha classe principal, tá? Da minha classe principal. Agora, dentro dessa classe, gente, eu tô colocando aqui uma variável. Tá? Int, né? Uma variável tipo x, tá? Mas acontece alguma coisa aqui, gente? Eu só reservei um espaço na memória igual a 5. O usuário não vai ver nada. Se eu rodar aqui, ó, não aparece nada, tá? Não aparece nada. Inclusive vai dar um probleminha, né? Porque ele ainda não tem nada, tá? Uma falha na construção. Agora aqui, ó, deixa eu só... Tá? Eu preciso ter um... Depois eu vou explicar, tá bom? Esse público aqui, como a gente está na ideia, eu preciso dele. Agora, porque ele estava sem, eu joguei aqui, ó, não deu erro, né? Tá construído com sucesso. O que eu fiz aqui, gente? A minha classe criou uma variável x igual a 5, tá? Este x ficou gravado onde? Na memória. Só, eu não fiz mais nada, porque eu não tenho método, né? Eu não fiz nenhum método, eu não pus nada para executar, tá? Eu não pus nada para executar. Agora, então a gente viu como que cria uma classe. É public class, o nome dela, as iniciais em maiúsculo, e aí eu posso colocar os valores dela. Mas não se preocupa com isso. Em Java, em Java o objeto é criado a partir de uma classe. Já criamos uma classe, então agora podemos usá-la. Qual que é o nome, né? O nome da nossa classe, aqui está myClass, mas o nosso nome aqui é exemplo 1 ori1, tá? Exemplo 1 ori1. Legal? E aí, pessoal, tá? Para eu criar o objeto, tá? Eu preciso aqui um exemplo, tá? O new, ó, tá? É o new que eu crio. Então, como que vai ficar aqui eu trabalhando com classe, tá? E aí eu vou criar esse objeto. E esse objeto, né, ele vai herdar algum valor da minha classe, né? Então, assim, vamos jogar aqui, ó. E aqui, qual que é o nome da minha classe? Eu vou mudar aqui, ó. Tá? O nome da minha classe é exe ori1. Tá? Através do ori1, pessoal, perdão, aqui, ori1. Através do ori1 eu vou criar um objeto, tá? Eu vou mudar aqui, ó, vou pôr meu objeto, tá? Meu objeto. New, através ele vai ser uma nova, né? O new ele cria um objeto partindo da onde? Do exe ori1, tá? E nisso, pessoal, eu vou escrever o valor do meu objeto. Meu objeto que eu criei aqui, ó. O objeto começa com a letra em minúsculo e no meio eu coloco maiúsculo, tá? Beleza? A inicial é em minúsculo e no meio vai ser em maiúsculo, tá? Então, meu objeto ponto x. Esse x veio da onde, gente? Ele tá aqui dentro, ó. Ele está aqui dentro desse método. Gente, o que é main? Main é método, tá? O main é método. O main é método, tá? Esse método, tá? Ele está criando um objeto para dar uma vida, né? Para dar alguma coisa. Então, ó, esse meu objeto, tá? Foi criado, new, e agora eu vou escrever ele. Então, qual que vai ser a resposta? Olha lá, apareceu 5, né? Por quê, pessoal?
Mas da onde veio esse 5? Ele veio da minha classe, tá? Então, um exemplo. Ah, mas eu vou precisar dessa variável x num outro objeto. Vamos supor que eu preciso criar um outro objeto, tá? E aqui a gente ainda está dentro da mesma classe principal, tá? Então, aqui, ó, eu vou criar um novo objeto, ó. MyObject1, um exemplo. Tá vindo da classe, e aí eu vou escrever ele. MyObject1. Então vai aparecer o 5 duas vezes. Então, assim, aqui é apenas um exemplo inicial. Quantas vezes eu precisei, né, jogar o valor 5 na variável x? Uma vez só. Tá? Gente, o que eu tenho aqui na minha classe? Apenas uma variável. Isso vai se tornar muito maior quando a gente começar a programar. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu crio o objeto para usar o conteúdo que está na minha classe. Tá? Então, ó, eu criei o meu objeto toda vez que for new. E essa classe, eu não peguei uma outra. Lembra que a gente usava o scanner lá? Eu não estou pegando o scanner. Essa classe, eu programei ela. Tá? Eu criei ela. Pode ser em lugares diferentes aqui, mas ainda a gente está no mesmo local, que a gente está iniciando. Tá bom? Tá? Alguém tem alguma pergunta, gente? Por enquanto. Tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Eu crio a minha classe, jogo o valor na minha classe, e aí eu vou usar elas nos objetos quando necessário. Isso é estrutura. Isso é a primeira coisa que nós temos que saber entre classe e objeto, tá? Entre classe e objeto. Mas para eu dar vida para o meu objeto, eu preciso do quê? De um método, tá? E o que eu tenho? Esse método tem um atributo. Esse atributo aqui, ó, é o x, tá? Que é uma variável. Né? Ele não tem, lembra, atributos e métodos, ele não está fazendo nada. Ele é uma variável. Então, assim, ele é um atributo, podia ser uma cor, um tamanho, um nome, tá? Eu pus um valor inteiro, x igual a 5. Então, eu usei um atributo que está dentro da minha classe, tá? Então, a gente tem os quatro principais conceitos de orientação a objeto, nós temos nesse exemplo simples, tá? Esse exemplo simples, e esse conceito vai ser no simples e no complexo. Tá? Então, assim, eu tenho uma classe com atributo e o seu método, esse método está dentro da onde? Gente, está dentro da classe. E esse método está executando, está criando um objeto e o objeto está usando o conteúdo dele. Né? O conteúdo do atributo que está na classe também. Legal? Tá? Pessoal, gente, parece que é difícil, mas não é. É uma coisa lógica, tá? É uma coisa bem lógica, tá bom? Aqui, ó, eu peguei um modelinho, aqui para vocês verem, tem um exemplo, né? Outro nome, ó, myClass 5, né? E aí é só eu clicar aqui, ó, executar exemplo, tá? Vocês não precisam ir no Java, né? Nessa explicaçãozinha aqui, ó, vocês não, nesse modelo, eu fui para fazer, para explicando o meu modelo. Mas aqui, ó, tá vendo? A classe, o valor, aí eu escrevo, aqui só tá o nome que ele colocou, o MyObject, né? E aí eu clico em executar exemplo, ele abre aqui, ó, e executa, pronto, tá aqui, ó. Tá? Legal? Gente, se eu copiar aqui e jogar para lá, vai funcionar? Cuidado, aí, né, pessoal? Classe Class. Está mais Class. Legal? Então, assim, para vocês estudando, esse daqui é só clicar que ele já aparece o resultado. Não dá para programar aqui, tá? É só para apresentar para vocês. Só um minuto. Deixa eu fechar isso daqui.
Então, gente, isso que é classe, método, atributo e objeto. Ou melhor, classe, atributo, método e objeto. Foi o jeito que nós usamos aqui, tá? Classe, atributo, método e objeto. Estão comigo, gente? Legal? Então, ó, agora, então isso aqui foi só para... Gente, aqui eu já expliquei para vocês o que é classe, o que é objeto, o que é atributo e o que é método. Nesse simples exemplinho, tá? E o que ele está fazendo? Eu estou criando um objeto para exibir o atributo que é 5, tá bom? Agora, aqui temos mais alguns conceitos, tá? Pessoal, o objetivo é passar tudo hoje, tá? A aula não vai ser de 1 hora, vai ser mais, está marcado 2 horas lá, tá? Espero que eu termine antes, mas se não der tempo, hoje a gente vai 2 horas aí. Agora, aqui está separado em objetos e classes, né? Que eu vou explicar rapidamente para vocês aqui. Eu já falei, tudo que está aqui nessa apresentação foi falado agora. Vamos só para vocês verem como é que tá, ela está dividida aqui, tá? Objetos, pessoal. Quando a gente pensa em objeto, tá? Celular é um objeto? É. Carro é um objeto? É. Ser humano é um objeto? É. Tá? O calendário é um objeto? É um objeto. O relógio é um objeto? É um objeto. Todos eles, né, vão ter os seus protótipos, né? Então, assim, todo ser humano, né, ele vai ter lá já preparado, né? Ele tem que ter coração, pulmão, né, os braços, enfim, cada vai ter que estar preparado. E aí, na hora que eu vou criar ele, então eu tenho os atributos: pulmão, tá? Coração, tá? Só que assim, cuidado, o pulmão, ele é um atributo? Não, ele é um método, né? Porque ele tá batendo, tá? O braço, né? Os dedos, ele é o quê? Tá? Ele é um atributo, porque se eu não tiver o sistema nervoso, né, com o nosso cérebro lá envolvido, ele não mexe. Ele é apenas lá um atributo que eu estou usando. E nisso tudo, eu juntando tudo na classe homem, com seus atributos, seus métodos, eu formo esse objeto, tá? Pensando dessa maneira, legal? Agora, né, aqui vem, ó, o que é objeto? Né? É uma representação computacional de algo do mundo real, concreto e abstrato, né? Então é assim, gente, vamos pensar no concreto, né? No concreto. O cérebro do homem, né? O homem é o objeto, uma coisa concreta, né? E aí tem o cérebro, que é um método, não é um atributo, porque ele faz funcionar um punhado de coisa, né? Mas, só que assim, nós temos o pensamento, nós temos o sentimento, tá? Que define ações também desse homem. Isso é o que? Isso é um abstrato, tá? Isso é um abstrato. Então, a função nossa, a função do cérebro, né, é pegar isso daí e tornar uma coisa real, né? Então, quando eu tenho um sentimento de... Não vou falar coisa ruim, porque já estamos cheios de coisa ruim, né? Como eu vou falar um sentimento de amor, é um sentimento agradável. E aí, esse sentimento, né, se eu não pôr em ação, é uma coisa abstrata. Não adianta assim, eu amo alguém, mas eu não faço nada pela aquela pessoa, né? Eu não dou um abraço, não dou um beijo, não ajudo, eu não converso, eu não dou um ombro amigo, eu não dou nada. Então, assim, não adianta ter esse sentimento, né? Senão ele fica uma coisa abstrata. Então, assim, a abstração para nós aqui em orientação objeto é pegar aquela coisa abstrata e tornar aquilo, né, a coisa virtual em uma coisa realidade. Ou ao contrário, a realidade para a virtualidade, né? A nossa questão aqui a gente está transformando para a virtualidade, tá? Para a questão virtual. Então a abstração é a transformação, tá? Então, concretos, cão, moto, casa. Abstrato, uma música, tá? É uma coisa, né, que é abstrata. Transação bancária é uma coisa abstrata, mas aí, né, eu preciso fazer as movimentações para isso acontecer,
tá bom? Então eu pego a coisa concreta para tornar esse abstrato real, né? Então o dinheiro ele acaba virando virtual, um exemplo, tá? E aí, né, cada um vai ter suas características e os seus comportamentos. Isso é chamado de modelo. Então, ó, nós vamos ter aqui, ó, comparando, ó, estado, tá? Aí eu vou ter as características, toda vez os atributos, né? O estado, né, é o atributo, é a característica, cor branca, cor vermelha, né, se no homem cabelo loiro, né, alto, magro, gordo, característica, tá? Operações, os métodos é o comportamento, tá? Então a gente pode chamar-se que seriam as operações, as ações. Identidade, dois objetos com estados com operação idênticas, mas que não são iguais. Então se eu tenho dois seres humanos, né, dois objetos, eles são iguais? Eles não são iguais, né? Em ações, em aspecto físico, eles não são iguais, cada um tem os seus valores, né? Então as operações podem mudar os valores dos atributos, né? Então é assim, quando eu opero eu posso mudar o valor do x, por exemplo, né? Ele é assim que eu posso somar mais um nele, né? E eu mudo um atributo. Então, ó, aqui eu tenho uma caneta, ela é um objeto, tá? Essa caneta, antes de eu criar ela, eu tinha que ter um protótipo, que é a minha classe, desenhar o formato, né? Ela tem a Bic, né? Ela tem um furinho lá. Por que tem aquele furinho? Porque tem um objetivo do furinho, né? Aquele furinho lá é quando eu vi uma videoaula de alguém, não lembro de quem foi, falando que assim, quando o pessoal ia para o espaço e levava uma caneta Bic, né, pela... como que fala, gente? Pela compressão que gera lá em cima, né, todo aquele processo, ela estourava, né, dava um estouro, porque não tinha, ele apertava, esqueci o nome que tem lá no espaço lá, perdão, mas ele comprimia e ela estourava. Então, para não ter, esqueci o nome, gente, fugiu, ele precisava fazer um furinho, tá? E aí que ela não estourava mais, né, para isso. Agora, antigamente a caneta Bic não tinha o furinho aqui em cima, né? Agora ela tem uma pontinha. Por quê? De acordo com a lenda, né, as crianças engoliam essa tampinha e ela ficava sufocada. Agora com esse furinho aqui ela não fica sufocada, né? Então cada um tem um sentido. Então se for coisa material ou abstrata que pode ser percebida pelos sentidos e descrita por meio das suas características, comportamento ou estado atual, né? Então assim, qual que é o estado atual? A caneta aberta, tá? Ela pode escrever? Ela pode escrever. A caneta fechada com a tampa, ela pode escrever? Ela não pode escrever, tá? Então eu tenho comportamento, características diferentes, tá? Então aqui um exemplo da caneta. Então coisas que eu tenho, tá? O que são coisas que eu tenho? É o atributo, pessoal. Toda vez que você for perguntar o que é atributo, faz a pergunta assim, coisas que eu tenho que ter, tá? Então, para caneta, modelo, cor, ponta, carga e tampada, tá? Coisas que eu faço, as coisas que eu faço são chamadas de métodos, tá? As coisas que eu faço são chamadas de métodos. E esses métodos é o que? Escrever, rabiscar, pintar, tampar e destampar, tá? A ação de tampar e destampar também é coisa que a gente faz. E o estado, né? Como eu estou agora? Se eu tiver destampada, né? Eu vou escrever, vou rabiscar. Se eu tiver tampada, aí eu não posso fazer nada, tá? Então, eu tenho sempre os atributos, os métodos e o seu estado. Então, atributos, coisa que eu tenho. Métodos, coisa que eu faço, né? E estado, como eu estou agora, tá? Como eu estou agora. Então, ó, método, tá? E atributo. Atributo, raça, poodle, nome, Rex, peso 5 kg. Método, latir, comer e dormir, tá? Potência, a moto, né? Modelo, ano. E o que ela faz? Acelera, freia e abastece. São os métodos. Então, gente, todo objeto tem método e atributos, que são feitos dentro da onde, né, gente?
dentro da classe primeiro, né? Agora pensando aqui na moto, né? Eu tenho que ir lá pôr o método de acelerar, de frear, pôr até que velocidade que ela chega. Então eu tenho que planejar para colocar isso em execução, tá? Então isso é só para representar para vocês, né, o que seria esse objeto. Agora, classes, tá? A gente já viu o que é classe bem rapidinho, né? Classe eu preciso criar para dar origem aos meus objetos, tá? Dentro da classe eu vou ter um conjunto de objetos, características semelhantes, comportamentos comuns, interação com outros objetos. Uma classe é a forma para a criação de objetos. Objetos são representações concretas de uma classe, ou seja, o objeto é a instância da classe. Então, ó, gente, instância de uma classe. Quando eu falar instância de uma classe, qual que é a minha instância aqui? É o exe ori, tá? O exe ori 1, tá? O exe ori, aqui voltou um aqui, mas eu posso apagar. Tá? Então eu tenho o exe ori e o exe não, ori não. Pera aí, gente, tem coisa errada aqui, ó. Eu tô viajando aqui, pera aí, gente. Tá certo, ó. O exe ori é a minha classe. O objeto, ó, meu objeto 1. Então quais são as instâncias da classe exe ori 1? As instâncias da classe exe ori 1 é o meu objeto e meu objeto 1, tá? Gente, quem for entrar na área de informática, aprender, se eu for prestar um concurso, tá? Cai muito sobre orientação a objeto. E aí eu tenho que saber o que é classe, o que é instância, né? Instância é o objeto que está na classe, é a minha instância, tá? E aí o que é método? Então assim, além da parte prática para a gente entender, né? Quem for prestar um concurso, essas teorias são importantes. Mas, gente, eu estou pondo uma teoria bem simples. Se vocês pegarem um livro, né, ele é mais complexo. Mas se eu entender a simplicidade, depois eu consigo me aperfeiçoar, tá? Então, aqui um exemplo, né, eu tenho a classe gato, com new, eu crio, né, os objetos. Que aí seriam os tipos de gatos que nós temos. As instâncias de gato que nós temos, tá? Isso seria a nossa classe. Aqui, ó, um exemplo, né? Classe cliente. E aqui eu tenho as suas instâncias. Aí eu crio o cliente, identificação do cliente, CPF, nome. Aqui é quando a gente trabalha com banco de dados. E as instâncias são os objetos, tá? E aí, ó, o Pedro Afonso, cliente, ele tem o código 1, tem o seu CPF, tá? Então assim, eu tenho a classe cliente com os seus clientes, que seriam os seus objetos. Tá? Então quando eu trabalho com o banco de dados eu faço essa relação também, tá? A canetinha que eu falei para vocês, opa, aqui acabou repetindo, tá? Então, ó, tá, voltando aqui, ó, né? Aqui eu voltei a explicação só para vocês verem, ó, a classe, tá? Eu tenho a classe caneta, aí na classe eu vou criar quem? Olha lá, modelo, cor, são os meus atributos. Depois eu crio os meus métodos, rabiscar, tá? Se tiver tampada, ela vai dar erro. Se não, ele vai escrever, tá? Então eu crio os meus métodos. Então, ó, eu tenho a classe com os atributos e com os métodos. Os métodos rabiscar, método tampar. Então se ele tiver tampado é verdadeiro, se ele não tiver tampado ele é falso, tá? Então o método tampar, então tá tampado, é verdadeiro, tá? Aqui, ó, atributos da minha caneta, o modelo dela, tá? E aí eu vou digitar o modelo BIC azul 0,5 e assim por diante, tá? Os métodos, escrever, rabiscar, pintar são as ações, e o estado. Para eu executar os métodos depende do meu estado, tá? Dependendo do estado. Por exemplo, o estado que está azul, a caneta é azul, ele divulga alguma coisa para eu escrever? Não. Agora, destampada, né? Ele está destampado, então eu posso escrever.
Então, dependendo do estado, ele dá a ação para o meu método, tá? Mas dependendo do estado, ele não dá ação nenhuma. Ele vai dar ação da cor azul. Vamos supor que ele vai dar uma ação da cor azul. Tá? Então, se a caneta é vermelha, vai ser caneta vermelha. Tá? Então é assim, quando eu tenho uma classe, aqui é a classe, ó, o protótipo, e aí eu crio os objetos, eu estou dando uma instância, tá? Eu estou dando uma instância para minha caneta, tá bom? Eu vou dar uma instância para ela, legal? Tá? Então classe define os atributos, tá? Eu tenho os atributos e os métodos, e o objeto é a instância de uma classe. Então é assim, classe define os atributos e métodos comuns, que são compartilhados por um objeto, e o objeto é a instância de uma classe. Agora, pessoal, antes de eu falar atributos da classe, aqui é uma explicaçãozinha também que vai falar de atributos, tá? De uma classe, ó. Tá? E aí aqui vem a explicaçãozinha acessando os atributos, tá? Foi o que a gente fez agora há pouco, tá? Então assim, eu tenho um atributo, o atributo é o inteiro, né? É o campo inteiro, legal? Aí se eu quero modificar um atributo, ó, ele era inteiro e aqui eu vou dar o valor para ele, 40, ó. Tá? Eu estou modificando esse atributo, tá? E aqui são os exemplos, né? Eu dou o valor inteiro 10 para o meu atributo. E aí eu vou criar a minha classe, e aí a minha classe altera o valor desse atributo para 25, tá? O método que eu tenho os objetos para fazer isso. Tá? Então assim, aqui é tudo exemplo simplesinho, né? Que vocês depois podem olhar e depois só clicar e executar o exemplo. Então, por que eu estou falando isso, né? Que eu não vou entrar em detalhes nesse daqui? Porque a gente vai criar uma explicação, mas eu deixei essa apresentação para agora, que fala de tudo, tá? Inclusive desses atributos que estão aqui. Então, ó, criando classes e objetos. E esse daqui é para a gente fazer junto, tá? Agora aqui para vocês verem como que vai funcionar, tá? Criação de classes e objetos, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai partir para a criação de classes e objetos. Então, pessoal, quando eu abro, tá? Esse exemplo aqui, tá? Vamos estudar ele primeiro. Então, o que eu tenho aqui, né, gente? Eu tenho a classe aula 2, tá? E aí, ó, essa classe aula 2, ela vai ter o que? O método, e aí vai ter a minha caneta. A minha caneta é o meu objeto, tá? E aí eu tô jogando a cor para essa caneta, né? A ponta, tá? Mas assim, aqui eu já tô colocando, né, os atributos, mas aonde eu criei esses atributos cor e tampa, tá? Ele tem que ser criado dentro de uma classe, tá bom? Então, ó, aqui seria o final, tá? Aqui seria o final. Eu tenho uma classe chamada aula 02, que aqui eu tenho um objeto chamado duas canetas, a caneta C1 e a caneta C2, tá? A caneta C1 e a caneta C2, que está vindo da classe caneta. E aonde eu tenho o que, pessoal? O que é isso daqui, ó? Esse primeiro aqui, C1.cor, isso é um atributo, a cor azul. Agora aqui, ó, entre parênteses, é um método, tá? É um método. Então eu estou dando, olha aqui, que legal. Nesse exemplo a gente vai dar uma vida para a caneta aqui na parte de virtualização. Vamos virtualizar a nossa caneta, tá? Então aonde? Nesse exemplo 2 aqui, nessa aula 02, tá? Então vamos lá. Como que vamos citar esse exemplo aqui, tá? Então eu vou pegar aqui, eu vou fechar isso daqui, ó.
Vamos lá. Primeiro, pessoal, a gente vai aqui, ó, novo, tá? E aí, o projeto principal, né, o nosso programa principal é esse exemplo 2, tá? É esse exemplo 2. Então, por isso que nós vamos colocar aula 2. Então, ó, maiúsculo, né, inicial, não tem outra letra no meio, outra palavra que vai começar, então não precisa ter outro maiúsculo. Então eu estou criando a minha primeira classe, chamado aula 02, tá? Vou pôr 02 aqui para ficar igual ao exemplo, tá? Aula 02, e aqui eu tenho a minha classe, tá? E aí eu vou finalizar. Legal, depois que eu finalizei, vamos deixar a nossa classe aqui bonitinho, ó, tá? Eu tenho, aqui é o pacote, né, gente, para ele rodar tudo, tá? É o meu projeto em si, né? Dentro do pacote eu tenho classes, atributos, métodos e objetos. Vamos lá, legal. Agora, ó, essa é a parte principal. Pessoal, eu tô com outro exemplo aberto aqui. Eu não vou ficar indo e voltando porque tá tudo lá, ó, tá? Porque senão fica confuso. A gente vai e volta, tá? Então eu vou explicando, mas tá tudo aqui o passo a passo. É lógico que vocês precisam da explicação, tá? Porque tá começando agora e é uma coisinha nova, tá? Então, ó, aqui nós já temos a criação dele, ó. Legal? Aqui, ó, só para eu explicar, o que nós vamos fazer, gente? Nós vamos fazer um programinha que vai criar uma classe caneta com seus atributos, modelo, cor, ponta, carga e tampa, os seus métodos, rabiscar e tampar, tá? Rabiscar e tampar. Mas prestem atenção, eu não tenho a classe caneta ainda, tá? Eu só tenho a aula 2. Tá? Porque assim, na aula 2, na minha aula, eu quero usar o objeto caneta, tá? Na minha aula eu quero usar o objeto caneta, então eu não tenho esse objeto. Então quando eu for criar um novo objeto, pessoal, tá? Então assim, eu tenho a classe 02, a classe onde eu vou usar a caneta. Então é assim, eu preciso criar um novo objeto, eu preciso criar o objeto caneta para eu usar dentro da aula, tá? Então eu não tenho o objeto caneta, então eu vou fazer o que? Eu vou criar uma classe para ele, tá? Eu vou criar uma classe. Então dentro desse projeto aula 02, eu vou novo, tá? Classe Java, tá? E aí eu vou criar caneta, o C maiúsculo, caneta. Legal, pessoal? Gente, presta atenção. Eu criei o objeto caneta ou eu criei a classe caneta? Eu criei, pessoal, a classe caneta, tá? E agora, preste atenção aqui, ó. Aqui, gente, eu só tenho uma classe. Olha aqui, aqui eu tenho o método, ó. Na aula 2, ó, eu tenho o método. Aqui ele só criou a classe para mim, tá? A classe caneta. Legal? Mas ó, eu tenho dentro do pacote aula 02, eu tenho duas classes, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar os atributos da minha caneta, tá? Eu vou criar os meus atributos da minha caneta. Então eu estou fazendo um protótipo, eu estou pensando o que vai ter nessa caneta. Então, essa caneta, gente, vai ter o modelo dela. Então, ó, o modelo que vai ser digitado é string. Então, aí eu vou criar um atributo que aí é uma variável chamado modelo, tá? Uma variável do tipo string chamado modelo. O que eu vou ter mais na minha caneta? Eu vou ter a cor, string cor, tá? String cor. Depois eu vou ter o que? Float, né? A ponta dela, né?
0,7, 0,5, né? Então ela vai ser um número real. Float. Então vai ter a ponta. Aí aqui eu já expliquei, né, gente? Por que tá minúsculo aqui maiúsculo? String é uma classe de texto, tá? É uma classe de texto, agora já sabemos. E float é uma variável, tá? Float é o tipo da variável. Isso já foi explicado, tá? Vem aqui, molequinho, participar da aula, vem? Não, né? Olha lá, gente, já veio me buscar. Int carga, tá? A carga da minha caneta, tá? Vai ser inteira. E aí, pessoal, eu preciso nessa minha classe definir se ela está tampada ou não está tampada, tá? Verdadeiro ou falso. Então ele é booleano, né? É uma coisa lógica, boolean. Pera que travou aqui. Boolean, tá? De booleano, tampada e ponto e vírgula, tá? Gente, nessa classe caneta, a gente não vai trabalhar com o objeto caneta, a gente está trabalhando com a classe dela. Tá? Aonde eu vou usar o objeto vai ser aqui na aula 2, tá? Mas vamos por partes. Então agora eu preciso definir o método, tá? Preciso definir o método, então, que é as ações dessa caneta. Então void, tá? Rabiscar. Quando eu uso void aqui dentro, significa que ele não tem valor nenhum, tá? Aqui dentro, só na hora que eu for chamar, tá bom? Void, abro e fecho as chaves do void, tá? Então, ó, aqui ainda não deu uma ação pro meu método, tá? Eu só criei ele, vamos criar primeiro, tá? Depois, eu tenho o método tampar, void, tampar. Tá? Todo método vai entre chaves, entre parênteses, perdão, tá? E as chaves é para programar ele, legal? Depois void destampar, abro parênteses, fecho parênteses, abro minhas chaves e ela vai fechar. Então olha aqui, ó, eu tenho, o que eu tenho aqui, gente? Eu tenho a classe caneta, eu tenho os atributos, e aqui eu tenho quem? Os métodos. Legal? Eu tenho objeto ainda? Não, eu só tenho o protótipo da minha caneta, tá? Que é a classe, eu não tenho o objeto em si. Legal, pessoal? Agora eu quero usar minha caneta, tá? Eu quero usar minha caneta. Se eu quero usar minha caneta, eu tenho uma coisa virtual aqui, né? E eu quero transformá-la numa coisa real. Quando eu quero transformar uma coisa real, é esse objeto. Então eu vou usar aqui, ó, na aula 2, tá? Eu vou usar na aula 2. Gente, ó, só um minutinho. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa comigo aqui. Não, ninguém falou nada. Aqui, ó, só pra gente ver onde tá, ó. Só pra vocês verem. Nós fizemos aqui, ó, tá? Public Cresce Caneta. Nós criamos ela e jogamos as programações dentro dela, tá? Agora, pessoal, eu vou usar minha caneta onde? No aula 2, tá? Então, ó, eu vou usar minha caneta aqui, ó, em aula 2. Legal? Tá? Eu estou usando minha caneta no aula 2, tá? Agora, né, aonde eu vou usar, eu tenho a classe aula 2 e agora tem que ter o método principal, né? Eu tenho que ter a sala formada lá para eu usar essa caneta. Então, ó, como que chama onde está o protótipo da caneta? É a classe caneta. Então eu vou pôr aqui, ó, caneta. Aí eu vou criar minha caneta. Tá? Agora eu preciso criar esse objeto, C1, caneta C1 igual new caneta. Opa. New caneta, tá?
essa caneta aqui, pessoal, é o que? Ponto e vírgula aqui, ó. Legal. Essa, que eu fiz aqui, gente? A classe caneta, tá? A classe caneta. Eu criei o objeto C1, né? E ele, new caneta, ele vai herdar as informações que estão aqui, ó, que estão dentro dessa classe, tá? O que ele vai herdar? Atributo e métodos, tá? Atributo e métodos. Então, ó, como que chama o meu objeto? Ele chama-se C1. Então agora eu vou usar ele, pessoal, tá? Eu quero usar essa caneta, eu quero definir como que, o que ela vai ser agora, os valores, né, da cor, da ponta e se ela está tampada ou não. Então, ó, essa minha caneta vai ter o estado, né, C1. Quem que é C1? É o meu objeto, ponto cor. Olha lá, apareceu aqui cor string. Olha que legal, né? Vamos lá, ponto cor. Ele já aparece, se eu apertar o tab aqui ele completa, né? Nossa, mas de onde ele veio isso, né? Vamos pôr aqui, ó, cor, só um minuto, azul, ponto e vírgula. Da onde ele veio, pessoal? Essa cor é um atributo, ele veio aqui da caneta, ó. Tá? Olha lá, string cor, ele é um atributo. Mas, ó, o C1, que é o objeto, é uma instância da caneta. Aí eu posso usar o atributo e definir o estado desse atributo. Então esse atributo passa a ser agora, para a caneta C1, passa a ser cor azul, tá? Depois C1 ponto ponta, a ponta, tá? A ponta, lembra, ó, ela vem daqui, ó. A ponta é float. Então vai ser 0.5, opa, 0.5 F, F de float, tá? E o estado dela, vou pôr aqui C1 ponto tampada, tá? Tampada lá, tipo booleano. Então esse booleano é true e falso, verdadeiro e falso. Então ela falsa, ela não vai estar tampada, ela vai estar aberta, tá? Então aqui, ó, que eu acabei de criar, pessoal, eu criei os atributos, tá? Eu vou rodar esse programa, vamos ver o que acontece. Construído com sucesso. O que aconteceu? O que aconteceu, gente? Nada, porque eu só criei os atributos, né? O estado dos atributos do meu objeto. Para acontecer alguma coisa, eu preciso ter os métodos, e a gente ainda não criou métodos. Tá? Agora, por exemplo, nós vamos definir agora um método, tá? Vamos definir um método. Vamos voltar. Onde a gente vai definir um método? Para não ficar bagunçado, a gente vai definir aqui, ó. Tá? Então, eu vou criar um outro método aqui, ó. Esse método aqui vai chamar status. Tá? Status. O que ele vai fazer? Ele vai escrever a cor da caneta. Então, ó, cout, tá? Aqui é normal, né, gente? A gente já conhece. Aí vai escrever uma caneta. Uma caneta. Mais a cor dela. Gente, eu poderia só por cor. Só que aí eu não consigo. O que acontece? Eu posso ter vários objetos. Então aqui, ó, eu vou ter que usar um comandinho chamado dis, tá? Dis. É assim, porque ele faz referência ao objeto na hora que a gente vai usar. Mas já já vocês vão ver como é que isso funciona. Agora, eu vou fazer aqui, ó, cout, tá? Cout, aperto, tá? Vou pôr aqui
está tampada? Está tampada? E aí, mesma coisa, ó. Diz ponto tampada. Faltou sozinho demais aqui, ó. Agora, pessoal, tampada, tá? Então aqui eu escrevi na tela a cor. Só que presta atenção, aonde está isso aqui? Está dentro da minha classe. Eu vou executar. Construído com sucesso. Ainda não apareceu nada. Mas professor, tem o Cout Print aqui. Como que não aparece nada? Né? Gente, aqui é a minha classe com os métodos e os atributos. Mas, tá, para eu executar alguma coisa dentro da minha programação, eu preciso ter o método principal, que é o main. Tá? Que é o main. Aqui tem método main? Ele não tem método main, tá? Então só aqui, ó. Então ele vai executar o que está aqui. Aqui é apenas a criação da minha classe. Eu estou programando aqui, mas eu não tô colocando vida para ele, tá? Eu tenho um método aqui, mas eu não coloquei o estado, a execução desse método, tá? Então ele tem que ser aqui no aula 2. Tá? Então como que vai ficar isso? Pessoal, eu vou vir aqui, ó, C1. Ponto. Como que chama esse método aqui que a gente criou? Chama-se status, tá? Então, ó, C1 ponto status. C1 ponto status. Abro parênteses e fecho parênteses, tá? Ponto e vírgula. E agora, o que eu tenho? Ó, vamos relembrar aqui, ó. O que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho a cor e tampada, tá? E qual que é a cor que eu tenho aqui, que eu joguei? Eu tenho aqui, ó, azul e tampado falso. Então vamos ver o que acontece? E agora aparece aqui para mim, ó, uma caneta azul está tampado falso, tá? Então o que ele fez aqui, gente? Eu executei um método status que vai colocar os atributos cor e tampa, mas vem da onde? Vem aqui da minha classe caneta, tá? E esse diz, ele faz referência no C1, ó, tá? Pro C1. Então ele vai ficar a cor C1.cor e C1.tampada, tá? Então, ó, C1.cor azul e C1.tampada falso. Por isso que eu tenho que usar o diz lá. Legal? Agora, ó, se eu quisesse escrever mais coisas, né? Aí eu poderia ir lá, ó, né? Eu vou pôr mais estado aqui, ó. Vou pôr Cout, aperto o Tab, tá? Aí eu vou pôr aqui, ó, ponta, 2 pontos, mais diz ponto ponta. Depois Cout, carga. Mais diz ponto tampada. Deixa eu só aqui, ó, vamos colocar o modelo primeiro. Cout, modelo, colocar na ordem aqui de cima, tá? Mais diz ponto modelo.
O tampado eu vou colocar para baixo. Aqui tá errado, ó. Aqui é a carga. Tá? Então, pessoal, ó, eu estou escrevendo todas as situações dos meus atributos aqui, ó, tá? No status, tá bom? Agora, só que assim, ó, nesse exemplo ainda, né? Eu posso ter aqui, ó, eu coloquei todas as informações, mas se eu rodar, só vai colocar ainda, tá? Ó. Peraí, deixa eu ver que eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Diz cor, tá aparecendo carga 0, tá? Deixa eu ver o que aconteceu lá. Ah, não, isso mesmo, ó. Ó, modelo null, porque não tem nada, né? Perdão. Igual caneta azul, ponta 0.5, tá? 0 e está tampada falso. Por que esses outros não tem nada? Porque eu não coloquei nada aqui ainda, tá? Porque ainda... Opa. Ó, eu não joguei nada para ele aqui. Pera aí, gente, que bagunçou aqui minha tela. Só um minuto. Isso. Quando bagunçar a tela de janelas que ele organiza tudo, tá? Então, ó, ele só vai aparecer esses 3 valores aqui, ó, tá? O azul, que é a cor, a ponta e a tampada, que é falso. O resto ele não apareceu porque eu não coloquei nada ainda, tá? Legal? Agora, eu já vou dar vida aqui também. Vamos dar algumas funções, né, para os nossos métodos. Então, ó, o rabiscar, tá? Eu vou pôr aqui, ó, o rabiscar vai pôr diz estampada, tá? Diz estampada. E aí eu vou colocar igual verdadeiro, true, tá? Porque para eu peraí, não, tem coisa errada aqui, gente, só um minutinho. O tampar, ó, primeiro eu vou fazer o tampar aqui, ó, esse daqui é do tampar, tá? Então, ó, para eu rabiscar tem que estar falso, ó, tá? Tem que estar falso, mas vai ter aqui, ó, peraí. Então, vou pegar, vai ser aqui embaixo, ó. O destampar vai ser falso. Tá? Destampar significa, o falso significa que ele está destampado, tá? E o tampar significa verdadeiro. Se ele tiver tampado, é verdadeiro, tá? Pra gente jogar o valor pro tampar e pro destampar. Legal? Se eu quiser aqui, ó, fazer um exemplo, né? Aqui é um método. Eu posso vir aqui na minha aula 2, fazer o seguinte, ó. Vou pôr aqui, ó, C1 ponto tampar. Tá? Isso daqui é um método, tá? Então ele tem que ser entre parênteses. E aí eu vou executar ele, ó. Tá? Então, ó, mas só que não vai aparecer nada. Porque ainda, ó, eu só coloquei que ele está na situação de verdadeiro, tampado. Então ele não está aparecendo nada. Tá bom? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma vida pro rabiscar, tá? Então, ó, o rabiscar, só para vocês entenderem, ó, o rabiscar, eu vou pôr assim, ó, if, né, a nossa condição, diz, que é o nosso objeto, não importa qual seja, ponto tampada, tá? Se for tampada igual a verdadeiro, tá? Igual a verdadeiro. Aí eu vou fazer assim, ó, cout. Vou pôr erro, não posso rabiscar. Erro, não
posso rabiscar. Tá? Aí depois a outra condição é o else. Aí eu venho um else. Se out. E vou colocar aqui para mim, ó, estou rabiscando. Tá, gente, mas aqui, ó, o que eu preciso fazer? Dentro desse diz, eu tenho as chaves, tá? Aí aqui eu vou fechar ela dentro desse if. Aí dentro desse else eu vou abrir uma chave e vou fechar ela. Ele já fechou aqui, ó, já fechou automático, tá? Legal? Então o que acontece aqui, ó? Se o tampada for verdadeiro, tá? Ele vai escrever que o erro não posso rabiscar. Se for falso, ele vai pôr rabiscando. Mas aonde está o valor do tampada? Tá aqui, ó. Tá dentro desse método, tá? Então como que vai ficar agora? A gente vai fazer assim, ó. Então eu venho aqui, eu tenho o tampar. Esconder aqui. Eu tenho o tampar e aqui eu vou colocar o rabiscar. C1.rabiscar. Abre parênteses e fecha parênteses, que é um método também. Gente, o tampar, ele é o que? Tá? Ele, ó, o tampar, o método tampar, ele joga no atributo tampada como verdadeiro. Então, se ele for verdadeiro, ele vai escrever erro, não posso rabiscar. Aí eu vou lá, ó, vou executar, tá? Então vai pôr aqui, ó, erro, não posso rabiscar, tá? Porque ele tá aqui em cima, ó, erro, não posso rabiscar. Legal? Tá? Porque, ó, o tampar não vai escrever nada, porque ele tá jogando verdadeiro. E aqui, se é verdadeiro, se ele tá tampado, né? Ele vai jogar que não pode rabiscar. E depois ele vem o status, né? Se é a caneta azul, ponto 0.5, tá? O modelo a gente não colocou nada, né? Se eu quisesse, né, gente, ó, colocar um modelo aqui, ó, eu venho aqui, ó, C1 ponto modelo igual, tá? Põe aqui bic, ponto e vírgula, tá? Aí ele vai escrever o modelo também, tá? Se eu quiser pôr aqui, ó, o tampada tá falso, eu vou tirar esse tampada daqui, tá? Não vamos usar ele aqui não. Um exemplo, tá? O que mais que a gente pode colocar aqui, ó? Carga. Ponto 1, carga, ó. É inteiro, né? Vou colocar 2 cargas, por exemplo. Um exemplo, tá? Então, ó, ainda, aí se eu executar, ó, ele vai preencher, né? Erro, não posso rabiscar, modelo BIC, caneta azul, tá? Carga 2. Legal? Agora, ele está tampado, é true, tá? Mas, aqui, ó, agora eu quero destampar. Se eu quero destampar, eu tenho um método de destampar. Então, eu vou trocar ele aqui, ó. Destampar, tá? E aí o que vai escrever aqui? Vai continuar erro, não posso rabiscar? Vai aparecer aqui, ó, estou rabiscando, tá? Estou rabiscando. Pessoal, preste atenção. Então, o que é importante, eu sei que parece complicado, mas é assim, ó, lembra, o objeto,
os atributos, tá? Mas o meu objeto herda as opções da minha classe. Ele é a instância da minha classe, né? A classe caneta, ela tá aqui, ó, ela é um outro arquivinho, tá? Aonde eu jogo as programações, tá bom? Onde eu jogo as programações, que seria a definição dos atributos, a definição dos métodos e o aula 2 na minha aula que eu vou executar. Agora, para finalizar, eu preciso de uma segunda caneta vermelha, tá? Então, o que eu faço? Eu pego isso daqui, ó, vou copiar, tá? E eu quero usar um outro objeto. Aí eu venho aqui, C1 vai ser C2, que é o objeto 2, tá? Aí eu vou trocar aqui, ó, C2 é BIC, C2 vai ser vermelha, meu atributo. O resto é 0.5, carga 2. Aí, ó, ela vai estar tampada, tampar, tá? Eu quero que ela esteja tampada, tá? Aí vai falar se vai rabiscar ou não e o seu status, tá? E aí nós vamos, tá? Então o que eu tenho aqui agora, olha, ah não, perdão gente, eu esqueci aqui, ó, C2, 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 C2 e C2, tá? Então, olha lá, eu não precisei programar tudo de novo, pessoal, né? Para executar esses dizeres aqui, é apenas um exemplo, né? Para eu executar esses dizeres, eu copiei e colei e só criei um novo objeto, porque eu já tenho o protótipo dele, a classe caneta já está criada, tá? Então eu só crio o objeto com a classe necessária. E aí, ó, né? Vamos executar. Tá? Então, ó, estou rabiscando, que é o primeiro, porque ele estava destampada, tá? Carga 2, cor azul, BIC, né? Legal? Esse outro aqui, ó, erro, que é a outra, não posso rabiscar. É a minha segunda caneta, a caneta vermelha, tá? Então ela está em um estado diferente que ela está tampada. Então ela vai falar que não pode rabiscar, tá? E é isso que eu queria passar para vocês hoje, né, gente? Depois, dúvidas, né? Volta vídeo, vê de novo a explicação, tá? Pratica, né? Porque assim, vocês viram que hoje a gente relacionou vários assuntos, agora nesse último, né? Mas tudo nos conceitos que nós precisamos de objeto, método, tá? A classe, que eu ponho os meus atributos e os meus métodos, tá? Eu ponho meus atributos e os meus métodos, e aí eu ponho a execução dos objetos. Mas para eu executar um objeto, eu tenho que ter uma classe principal, que é o main, né? Vai ter a classe principal e o método main dessa classe para executar, para eu poder criar esse objeto e instanciando na outra, que seria a caneta, tá? Então seria isso, pessoal. Legal? Ufa, né? Acabou a vidinha boa nossa de programação, tá, gente? Então agora a gente vai aprimorando os nossos conhecimentos, né? Mas assim, estamos juntos, né? Aos pouquinhos a gente vai montando esse conhecimento de novo, né? A gente já aprendeu um pouquinho de Java, agora a gente vai orientação a objeto, e esse foi o primeiro modelo. Vão ter outros, aí vai ficando mais fácil. Legal, pessoal? Gente, alguém tem alguma dúvida? Legal? Ninguém fala comigo, né? Então assim, boa noite, tá? Obrigado aí por vocês terem assistido e estar comigo até essas horas, né? E qualquer dúvida aí vocês me chamam. Legal? Tá? Uma coisa importante, agora vocês põem lá no grupo lá do Zap. Gente, se não assistir a videoaula, não consegue aprender orientação a objeto, né? Só lendo lá é meio complexo, eu acho que tem que praticar, né? A gente, além dos conteúdos teóricos que a gente viu, a gente veio para a prática, tá? Então a videoaula é atrelada àquele conteúdo que está lá. Beleza, pessoal? Abraço, boa noite, até mais.